Fala, gente do Pod Sanji, tudo bem? Começando mais um episódio e hoje nós estamos aqui para falar de um tema super importante e muito válido, não é, Robert? Verdade. Prazer estar aqui em mais uma mesa contigo. É um prazer também estar aqui, né, André? E olha que esse tema é importantíssimo, né? Eu hoje, como pai, vejo isso como extremamente necessário. Isso é isso. E nossa convidada, ela tem alertado, ela tem ajudado, tem sido uma voz poderosa nessa nossa nação, nesse nosso ambiente, e principalmente para nos trazer orientação, informação sobre esse tema. Eu, se fosse você, não perderia. Essa entrevista está sensacional. Curte, comenta, compartilha, né, Robert? Envia para aquelas pessoas que você sabe que esse material vai ser importantíssimo. Isso aí. Nós temos essa missão de alerta com essa entrevista. Nossa super convidada, Flávia Vieira, para falar hoje sobre o tema que move o teu coração, que também é algo que Deus te entregou. Estamos juntos nisso. Queremos te agradecer pelo teu tempo aqui, por estar conosco também. Muito obrigado. O prazer é meu de estar com vocês aqui. Me sinto muito privilegiada de poder ter um espaço para poder falar sobre o assunto, porque é um tabu, é uma barreira. A gente vê que em vários lugares a gente tenta, trazer a informação para gerar prevenção, para gerar proteção nas famílias e existem vários bloqueios e as pessoas não querem, dar sequência e falar sobre o assunto. Então, agradeço esse espaço. A gente vem encerrando aí um Maio Laranja, que é o Maio de Prevenção ao Abuso Sexual Infantil e Exploração. Isso. Então, ficou perfeito, A gente tem falado muito, batido bastante nessa tecla. E é importante, Isso, e falamos de proteção ao abuso sexual, como um alerta também para pais, como uma forma de proteger suas crianças e também não pais somente, Eu vejo que tu é muito engajada nisso, Flávia, em alertar familiares, amigos, pessoas que cuidem não só das suas crianças, mas de todas as crianças que estão por perto, Antes a gente queria comentar, saber de ti, da tua história, com um pouquinho, da tua vida, assim, se tu puder contar quem foi, onde nasceu, como foi a tua trajetória. Isso, eu nasci em Porto Alegre, fiquei lá até os 3 anos de idade, depois eu fui para o interior de Santo Antônio, lá para a costa da Miraguaia, sou de lá. Fiquei um período lá até conhecer o meu esposo, depois nós viemos para Gravataí, e desde então a gente reside em Gravataí. Tivemos 3 filhos, e por consequência de criar uma rede de proteção, bem compacta, com poucas pessoas, para nos ajudar na criação dos nossos filhos ali, acabou acontecendo, essa situação da violência sexual, com 2 dos nossos filhos. Nossa. Então, é difícil, mas eu tenho dito que isso me motivou, me movimentou, foi onde Deus mexeu para mim correr atrás, sabe, de conhecimento, porque eu não poderia só vir falar sem ter um conhecimento. Então, a partir daí, de toda a vivência, de todo o sofrimento que a gente enfrentou, chegou um tempo que eu disse, não posso mais dormir, acordar e saber que pais estão nas mesmas estatísticas que eu estava, Porque a cada 3 crianças, 2 vão passar pelo abuso antes de completar 18 anos. Então, é um número muito alto, muito assustador. Nossa, 2 de terrível, 3 crianças. Terrível. Tu imaginar que essa estatística é uma verdade, De 2 a 3 crianças. Exato. Antes dos 18 irão sofrer abuso. Estatisticamente, isso é comprovado. Assim. Nossa. Vão sofrer violência. Meu Deus do céu. E, então, a partir daí, eu disse, não posso mais ficar, não posso mais, tenho que trazer um alerta. E 90% dos casos são intrafamiliar, Eu fui uma mãe considerada extremamente protetora, não deixava posar fora, não deixava em certos passeios de escola, festa do pijama, nada externo, mas para onde eu trouxe foi onde aconteceu a situação. E aí, estudando, eu fui ver que 90% é intrafamiliar, vai ser, pai, padrasto, tios, irmãos. E é onde eu não tinha conhecimento. Na família, eu me sentia segura. Então, eu não via risco para os meus filhos. Só que a realidade é outra. E por isso a importância de trazer, eu disse, eu tenho que avisar, eu preciso ser uma voz para mães, para pais. E estudando na área, eu entendi que o melhor veículo de proteção é a informação para a criança.
É a melhor forma de prevenção. É uma criança informada, é uma criança protegida. E aí... Tu fala para ensinar a criança sobre o que é ser abusado, ou o que não pode ser tocado, como é que é isso? Exato. A educação sexual para a criança. De forma adequada, de forma respeitosa, de forma empática para cada faixa etária. Então, tu não pode abordar uma adolescente de 12 anos da mesma forma que tu vai abordar uma criança de 2, 3 anos. Perfeito. Né? Então, ali, até no Insta do projeto, logo no início, ali tem uma criança de 2 anos e meio, porque muitas pessoas diziam, mas a criança não vai entender. Se tu trouxer na linguagem deles, né, ele vai compreender, a criança vai compreender. Então, uma criança de 2 anos e meio dizendo onde ela poderia receber um beijo. Ela diz que pode receber na testa, pode receber no rosto, mas na boca não. Já é educação. Então, a partir de que idade você já deve introduzir esse conhecimento para a criança, né? E que tipos? Dá umas dicas para nós já para isso, a educação sexual tu inicia já desde que tu recebe teu filho. A criança ela tem que entender que o corpo dela tem que ser respeitado. Então, por isso que a certificação que eu fiz é importante trabalhar a educação emocional. Sem educação emocional, tu não consegue ter educação sexual e prevenção ao abuso. A maneira como tu tratar teu filho, ele vai se permitir ser tratado. Então, a violência, o puxar, sabe? Leva para o banheiro, baixa as calças, coloca no vaso. Isso já remete para ele que ele está sujeito a qualquer pessoa tratar o corpo dele dessa forma. Tu tá dizendo, então, no caso, que a criança ela não tenha esse discernimento de Exato. Adulto, meu pai, que me ama e tá me tirando a minha calça para me levar ao banheiro, e adulto que quer ver as minhas partes e quer abusar de mim ou quer olhar. Então, esse é o alerta que a gente tem que cuidar. Exato, não faça isso porque você ama, mas a criança entende que aquilo ali é normal de adultos. Então, um adulto que ela talvez às vezes nem conheça tão bem, para ela vai ser algo normal, vamos dizer. Ela vai normalizar, porque ela é tratada dessa forma. Então, quando ela é tratada com respeito, quando acontece, ela vai verbalizar mais rápido. E uma das, a maior manipulação do abusador é aliciar a criança pelo maior tempo possível que ele puder. Tem o abusador predador, que ele vai praticar o crime, independente das consequências. Ele vai ali, que é aquela violência ali, e de todas as formas, com penetração e tudo, mas existe também a maior parte, que é aquele abusador que ele quer aliciar a criança por um bom tempo. Ele adquire confiança da família. Para vocês terem ideias, eu já recebi já vi áudios de abusadores que eles dizem assim, não, ela ainda está gestante, eu vou me aproximar agora da família. Nossa, premeditação total, assim, antes de nascer a criança. Ele já, porque o meio deles é a confiança da família. Eles são pessoas completamente livres de suspeita. Pessoa que tem essa tendência à pedofilia, ele é um psicopata, será? Existem vários estudos, né? Existem vários estudos nessa linha, tem muitas questões, assim, né, que divergem. E existe, sim, um diferencial. Existe o pedófilo, aquele que ele não busca a criança, mas ele se satisfaz só de olhar para ela, né? Não busca tocar a criança, né? Ele até entende isso, evita, mas ele vai... Tu não tem como saber que ele já está se satisfazendo. Eu recebi um caso recente de uma pessoa que abusou, né? Ali, um familiar. E as pessoas estavam, mas como? Será que isso aconteceu do nada? Eu disse, não, há quanto tempo ele não desejava essa criança? E vocês não sabiam. Não tem como saber, né? Então, às vezes, tem aquele que premedita, aquele que procura ver a situação, procura articular para ter acesso à vítima. E tem aquele que vai, se surgir oportunidade, ele vai fazer, mas também não vai procurar. Então, sim. Na pedofilia, existem vários caminhos, né? Sim. Vários caminhos. Hoje, para uma família se proteger, quais são as dicas que a senhora dá, assim, iniciais e, né, se a senhora puder abordar mais, quais são as dicas que o pai tem que ter, os pais têm que ter contra essas pessoas, né? Porque pode ser um pai, então a mãe tem que observar, ou pode ser a mãe, ou pode ser um tio, né? Como é que funciona? Exato. Por isso que eu falo, a informação para a criança é o principal veículo. Ok. Porque vai explicar para ela, filho, né, ninguém pode te tocar aqui, né?
Quais são as tuas partes íntimas? Primeiro, eu acredito assim, Robert, quebrar com o tabu dentro de casa sobre o assunto, sabe? Até não colocar apelidos nas partes íntimas. Tem que se tratar isso normal. A gente tem braço, a gente tem perna. A gente tem que trazer a informação para a criança para que ela entenda. E aí, trazendo a informação, a criança já vai saber, olha, a tua rede de proteção, quando a gente ensina para a criança, é o pai, é a mãe e é a avó. Vamos supor, tu criou essa rede de proteção. Hoje em dia, quando eu vou nas palestras, ninguém sabe o que é rede de proteção. Ninguém coloca para a criança qual é a rede de proteção dela. Então, ela nem sabe quem pode ou não tocar ela. E onde pode, onde não pode tocar, né? Então, ali, todo o conteúdo que eu trago é exatamente para isso, né? Regras de proteção, saber as partes íntimas, onde pode tocar, onde não pode tocar. As partes privadas, né? Que elas são vistas, mas elas não devem ser tocadas, como a boca, a coxa, né? Pessoas querem fazer carinho, não deixa, conta para o pai e para a mãe. A criança tem que se sentir segura. E uma coisa que não funciona e muitos pais fazem é a questão assim, de dizer, não, eu já avisei ela, se alguém encostar nela, eu vou matar ele, ou eu vou fazer, né? Eu já disse, tu não deixa. Isso aí traumatiza a criança, porque ela vai sentir, pô, é culpa minha, depende só de mim. E se acontecer, ela é a culpada. E aí ela não vai falar, né? Porque o que mais inibe a criança de falar é medo, vergonha e culpa. Medo, vergonha e culpa. Medo, vergonha e culpa. Então, ela vai se sentir culpada, né, pelo que aconteceu, porque ela deixou. Ela já vai ter a vergonha, porque verbalizar. Hoje tem pessoas que me procuram ali nas redes sociais com 50 anos e estão com aquilo guardado ainda, né? Que foram abusados lá na sua infância e agora com 50 anos. Sim, pessoas que eu tive que acionar familiares porque não sabiam e elas já estavam com ideação suicida, por exemplo, por conta de carregar esse trauma durante uma vida. A quantidade de traumas, né, Robert, que gera, né, uma pessoa abusada, eu acho que é inesgotável, né, a lista de traumas que tu pode ter, desde confiança, né, em outra pessoa, assim, como vergonha, como não se sentir, de repente, merecedor de alguém de verdade, amor, nossa, a lista, assim, é infindável de coisas que podem ser geradas por conta de um abuso, né. Isso que a Flávia falou é importante, porque eu percebo que cada vez mais crianças mais cedo estão em creches, por exemplo, né, pela rotina dos pais, vida dos pais, aqui, ali, enfim, a gente entende que os pais têm as suas necessidades e nem sempre deixam, e cada vez mais cedo, com 3, 4, 5 anos, já tem um tio da creche, né? Ou 2, 3 tios da creche. Então, claro que nem todos são, longe de mim fazer essa associação, mas a criança ela vai convivendo cada vez mais cedo com outros adultos que não são da rede, entendeu? De proteção dela. Então, é uma coisa importante de se analisar, né? Um amigo meu até comentou que ele dá aula para crianças assim, e falou que os pais vieram elogiar ele porque o Rafa, ele dá aula de música. E aí a criança não são tão pequenos assim, mas ele me ensinou a fazer assim, sempre que for abraçar, tu te agacha e abraça. Porque a criança, na estatura que ela tá, fica bem na região das tuas partes íntimas. Se tu só se acoca e abraça ela, perigoso. Proteja-se disso, né? Sim. Então, agacha no chão, fica na altura da criança. E aí tu dá um abracinho, um beijo, se for uma criança conhecer os pais, tiver liberdade para isso, enfim. E aí é uma dica que ele deu, né? Sim, sim, tem vários cuidados que é necessário ter, né? E com relação ao perfil dessas pessoas, né? Também tem que observar. E eu acredito que a grande questão é assim, não confiar 100%. Não dá para confiar 100%. Porque tu vai conseguir ver alguns comportamentos, às vezes, depois que já aconteceu, né? A criança, por exemplo, uma criança... Não estou dizendo que esses comportamentos vão diretamente ser abuso, mas podem ser abuso. Por isso eu acho importante os pais observar. Podem ser sinais de abuso. A criança volta a fazer xixi na cama, ela regride, né? Ela começa com medo excessivo, ela não dorme mais à noite, né? Ela começa a ficar extremamente agressiva, início de uma depressão precoce muito cedo. Flávia, isso é abuso? Não estou dizendo que é, mas pode ser. E tem casos muito, né? Claro, quando uma criança que sofre a penetração em si vai observar, né? Os pais vão ver ali, ou um caso de um dentista também que ele conseguiu identificar que a criança passava pelo sexo oral por conta
já era um período extenso. Então, nesses casos, assim, a pessoa vai ver, assim, com provas mais reais, né? Então, o abuso, ele se torna muito difícil de descobrir, porque a pessoa vai manipulando a criança por muito tempo, né? Sim. E se ela não sabe que é errado, ela já fica confusa. Algumas palestras, assim, que eu fiz, eu percebi que eles só se deram conta depois. Essa de Gravataí que teve, agora recente, que aconteceu, foi após uma palestra. E aí as crianças perceberam que o que estava acontecendo não era certo, estava errado, né? Que aquilo era um abuso. Isso que nós estamos vendo, funcionário Exato. de uma escola em Gravataí é preso, suspeito de ao menos 3 abusos. Exato. Essa é uma notícia atual, né? Que está passando aqui na nossa tela. Se você quiser saber mais essa informação, tá no Giro de Gravataí, tem ali uma notícia de um pedófilo, ou acusado, pelo menos, de pedofilia, de ter abusado do mínimo 3 pessoas, 3 crianças, né, numa escola pública. Né? Então, as crianças, em todo momento, né, estão exposto a isso, Exatamente. dentro de casa, da escola. A senhora falou que a senhora dá palestras, né, para as crianças e para os pais, é isso? Isso, sim. Esse é o projeto que a senhora tem. Como é que é o projeto que a senhora Isso, o projeto ele é focado em trazer informação, né? Então, através das palestras, faço também, algumas pessoas, né, procuram ali pela rede social de vários lugares daqui, da Bahia, de qualquer lugar que o pessoal tenha acesso ali, então ele busca, né, os primeiros. E eu vejo, assim, que tem uma dúvida muito grande com as pessoas. O que eu faço agora? Né? Depois que aconteceu, me chamam, Flávia, o que eu faço? É meu pai, o que eu faço? É crime. Então, a gente precisa trazer a consciência para as pessoas, conscientizar as pessoas. É crime. Perfeito. Tem a lei em Riborel hoje que é justamente por isso. Se tu é ciente de um crime e tu não denuncia, tu também vai responder por isso. Tu tem que fazer a proteção do vulnerável, que é a criança. Né? Então, esse projeto ele vem com essa força, né? Até tem um texto que eu uso muito, que eu já trouxe ali, que para mim é uma verdade, que é Provérbios 8:31, que diz que erga a voz em favor daqueles que não podem se defender. Seja o defensor dos desamparados. Isso grita muito alto para mim, porque a criança, ela vai ficar ali, ela está completamente desprotegida. Sim, à mercê, né? À mercê. Então, é uma realidade que a gente precisa trazer. E o que a mídia mostra é muito pouco, comparado ao que acontece. O que eu recebo durante o dia. Sabe? O número de pessoas que procura, reportagens que... Porque eu tô nesse meio, né? Então, o meu veículo é esse. Eu tenho muitas pessoas nessa rede, estou vinculada a pessoas dessa rede, então a notícia é todos os dias. Sim, tu te tornou uma referência nisso, então acaba que sempre procura lá, né? Sempre. Antes de tu continuar, só ia citar o Instagram. Quem quiser acompanhar, é @ no Instagram lá, Projeto Now, de não, né? Now sem o acento, confie. Se botar não confia, eu testei, já aparece ali o projeto, @projeto Now confie, não confie. Esse é o Instagram da Flávia e é ali que ela desempenha esse papel informativo, de alerta e também de orientação para os pais, né? Também. As escolas hoje elas te procuram para que você possa estar ministrando essas palestras para as crianças, ou como é que tem sido esse? A gente encontra sempre barreira, né? Sempre se encontra muitas barreiras, mas também existe aqueles que estão, né, a favor, que lutam por isso, que vão... Então, eu tenho alguns projetos em andamento, algumas reuniões agendadas justamente para isso, para a gente tentar entrar, porque o caminho é escola, pais e filhos. Né? Hoje não tem que fazer sabe, selar bem isso para a informação ter, né, chegar, porque às vezes a criança está informada, o pai não sabe, já não fala sobre isso. Isso não é coisa para ti. Sim. Muitos pais têm medo quando se fala em educação sexual, porque eles entendem que vai trazer para outro viés, né? Vai ensinar a criança a fazer sexo. Não é isso, né? A criança vai entender sobre privacidade, sobre consentimento. Isso não é falado em casa. Sobre limite corporal, né? A gente vai trazer a questão da sexualidade, né? Então, para vocês terem ideia, a criança ela forma a sexualidade dela toda baseada no afeto. Adolescente e adulto vai ter o erótico sensual. Criança não tem isso. Então, a pureza de uma criança, né? E é por isso que algo que eu preciso muito quero deixar aqui também, é a questão da denúncia. As famílias não se calem.
sabe? Sim. Não deixe isso encoberto. A ONU colocou ali que é o crime mais encoberto no mundo. Nossa, no mundo. No mundo. Meu Pensa. Deus. Então, nós, como sociedade, a gente tem que se conscientizar e trazer essa verdade. Porque quanto mais encoberto ficar, mais eles vão fazer, mais crianças vão sofrer, famílias inteiras destruídas. Então, tem que fazer a denúncia, sabe? Tem que procurar os órgãos e registrar a ocorrência, correr atrás da justiça. É importante, né? Esse seria o primeiro passo, então. Respondendo a Exato. dúvida, eu descobri que aconteceu um abuso, foi meu pai, meu tio, O que eu faço? Vou lá na delegacia, tem em qualquer delegacia, ou tem uma específica para crimes contra menores? Isso, a delegacia da mulher ali, né? Vai Uhum. fazer, porque Você está vinculado? isso é estupro de vulnerável, né? Uhum. Então, tem que de imediato fazer. E outra coisa que é bom deixar claro aqui, vamos supor, Flávia, eu não sei, outro dia alguém me perguntou, eu não sei se isso ou não, se a criança está ou não está sendo abusada, Ok. tá? Se tu tem uma suspeita, tu faz uma denúncia. Tu tem que fazer a denúncia pelo Disque 100. Faz a denúncia, não deixa Mesmo de tu fazer. não sabendo quem é o abusador? Mesmo tu não tendo certeza, tu tem que fazer a denúncia. Porque essa criança, ela precisa começar a ser protegida. Entende? Então, tem tudo que, no caso, assim, quando a pessoa me procura, a gente consegue mais ou menos ter uma ideia do que se trata, né? Então, a criança começou a ficar muito erotizada, Uhum. né? Não tinha vínculo de acesso à internet, à pornografia. A criança verbalizava algumas coisas. Eu já sou uma moça, eu já sou uma mulher. Falas, sabe? Uhum. E Falas muito adultas, muito assim. adultas. É um sinal também, porque eu conheço muitas crianças que conversam e a gente até às vezes elogia, né? Nossa, fala como se fosse uma mulher de 20 anos. É uma mocinha. É uma mocinha, como ela é desenvolta, como ela fala de assuntos, e isso é um sinal para se observar. No caso específico dessa menina, sim. Por conta que ela estava muito erotizada também, veio a Sim. erotização, né? E também ela citou quem falava isso para ela, entendeu? Aí a criança às vezes vai dizer que essa pessoa pediu segredo, é uma coisa que eles pedem muitas vezes, ameaças, segredos. Tanto é que eu trouxe ali no Insta também sobre o segredo bom e o segredo ruim. Tu pode passar para criança, principalmente as crianças pequenas, né? Não sei que idade tem os filhos. A minha filha tem 2 anos. É ótimo passar sobre o segredo bom. O segredo bom é aquele que ele dura pouco tempo, né? O papai tá de aniversário e tu e a mamãe estão fazendo uma festa surpresa. Quando tu contar, toda a família vai ficar feliz. Isso é um segredo bom. Muito bom. A criança entende na linguagem dela. O segredo ruim é aquele que a pessoa diz que não vai contar para ninguém. O segredo ruim te faz chorar. O segredo ruim te traz vergonha, te traz medo. Esse é o segredo ruim. Então, a criança já vai percebendo, né? Ela vai conseguindo se proteger, né? Sim. Agora, uma dúvida também, num contraponto a isso. Como a proteção, tu falou da rede de apoio, a rede de segurança, né? Como não se tornar um pai ou uma mãe que possa, como é que eu vou dizer, sendo bem provocativo, criar a criança de repente com este medo, que eu sei que tu está pregando que tem que ter, mas criar ela de repente muito avessa à sociedade, muito fora por extremar demais uma ação, entende? Por exemplo, eu não confio realmente em ninguém, tenho uma rede, minha criança não vai a lugar nenhum. Como que eu faço também para ela não ter uma estranheza com o mundo, né? Porque essa criança, em algum momento, ela vai crescendo, mas não tem como ela não conviver, né? Exato. Além da informação, assim, como que eu posso evitar, como pai ou como mãe, o extremo e acabar deixando essa criança numa bolha, assim, presa demais, assim, sabe? Isso. Essa é uma dúvida que muitas pessoas perguntam, né? Diz, nossa, então vocês vivem completamente neuróticos. Isso. Eu vou ser neurótica, eu vou ser neurótica. E quando tu informa a criança, primeiro que ninguém está 100% imune a nada. Perfeito. A nada. A um acidente, a um assalto e a uma consequência de violência. Ninguém está 100%, né? Mas a gente trabalha para diminuir esses riscos, para diminuir as estatísticas, para que o assunto seja tratado em casa, né? E ele vem de uma forma tão natural e tão saudável, né? Quando tu traz, como eu falei ali, sobre o segredo bom e o segredo ruim, isso não vai ser pesado para o teu filho. Mas se vir a acontecer, ele vai saber identificar. Então, acaba que quanto mais informação, mais seguro tu te sente. E acaba não gerando
Isso aí. Agora, quando tu trabalha, como eu falei ali, aquele pai, aquela mãe, que diz, não, tu não vai, porque a pessoa começa a sobrecarregar a criança nessa forma de ensinar, aí vai gerar isso aí. Vai gerar um trauma Exato. Avesso, né? Exato. Aí tu precisa trazer, né, como eu falei, buscar o conhecimento e trazer na linguagem adequada da criança, e isso vai sendo natural, né? Vai levar a filha no banheiro, filha, né, o papai agora vai te colocar no vaso, sabe? E vai falando com a criança tudo que tu precisa fazer. Então, ela vai se sentindo respeitada. Ela vai, né, e automaticamente quando ela estiver num lugar... Só que, como eu falei, imune ninguém está, né? Não tem como a gente dizer, porque é para diminuir as estatísticas, diminuir, né, os riscos. E muitas coisas são eficazes, né? Teve um menino que, com 10 anos na escola, ele conseguiu sair de um abuso por saber das regras de proteção, né? Porque 2 meninos entraram no banheiro, um ficou na porta, o outro entrou lá, pediu para ele baixar as calças, né? Mas como ele tinha a informação das regras de proteção, ele já sabia o que poderia acontecer ali, que era uma situação inadequada. Sim. Então, ele agiu, ele gritou não, saiu correndo e foi buscar alguém para falar e falar o que tinha acontecido, né? É como eu falei, quando a pessoa está na intenção cega de fazer, é óbvio, porque algumas pessoas vêm e falam isso. Ah, Flávia, mas um homem com 30, 40 anos, como que uma criança vai se defender de 10 anos? Quando é esse perfil de predador, é óbvio, a gente não tem recurso. Não tem o que fazer. Mas, em casos assim, imagina um trauma que foi evitado, né? E outras situações que chegam, porque né? nesse caso seria um adolescente ou uma criança abusando outra criança, né? Isso, quando eles são menores, né, de idade, aí a gente não é considerado abuso, né? Por exemplo, uma criança de 10 anos abusou de uma criança de 6, né? Isso não é abuso, são jogos sexuais entre crianças. Então, o que pode ter acontecido? Essa criança de 10 anos, ou ela foi abusada, ou ela está assistindo muita pornografia, está tendo acesso a algumas coisas, está replicando com crianças menores. Isso não é crime, né? São jogos sexuais entre crianças. E aí, Robert, é importante também ter esse cuidado. Entendeu? Porque por que a informação é o principal veículo? Porque se o filho está com outra criança que quer praticar isso, ela já sabe que é errado. Ela não vai deixar. Ela vai dizer, não, meu papai já disse, né, que nas minhas partes íntimas elas são cobertas com cueca e com calcinha, ninguém pode olhar. Né? Só meu pai me troca, minha mãe, né, na hora do banho, rapidinho. É isso aí. Então, a criança já sabe. Então, os jogos sexuais, eles também trazem prejuízo, né? Sim. Tive situações agora de uma criança, a gente descobriu uma masturbação compulsória por conta de um abuso que sofreu aos 6 anos. Ela está com 10 agora, entende? Então, claro que tem que fazer um acompanhamento para ver se né? Porque a masturbação está compulsória, se está uma coisa... Então, ali, justamente por isso. E aí, essa outra criança tinha sido abusada e replicou com a pequena. E aí vai vindo uma série de riscos. Agora, com relação a adolescentes a partir de 14 anos em diante, ali 13, 14 anos, eu acho muito importante, eu até fiz um reel sobre isso, que não se deve deixar a criança sob os cuidados 100% de um adolescente. Ele está numa fase de crescimento, como eu falei, não sabe quanto de pornografia ele está absorvendo, entendeu? Como que está a cabeça desse adolescente, né? Então, nesse caso, gente, de violência sexual, todo o cuidado é válido, né? Todo cuidado é válido. Então, não dá para, né, deixar expor a criança ali. Eu falo isso por receber muitos casos também nessa área, né, de adolescentes. E também por conta que assisto lives, pesquisadores, pessoas que trabalham direto com isso, especialistas, e o número é bem alto. Qual que é essa certificação que tu falou que é exatamente assim? Como é que é o nome dela? É Master EZPAS. É uma extensão universitária pela Faculdade de Brasília, de Educação Emocional, Sexual e Prevenção ao Abuso. Aí eu fui para lá em setembro, e de lá eu iniciei, né, nessa certificação. Fui para lá não tendo o projeto em mente. Eu fui por ter sofrido isso em casa, né?
pela dor que a gente carrega e não querer ver outras pessoas passando, né? Para erguer a voz em favor daqueles que não podem se defender. Uhum. Então, fui para buscar conhecimento e voltei de lá. E aí, eu iniciei a questão do... Comecei pelo Instagram e realmente foi bem, assim, muito importante. Eu vi o quanto pessoas Sim. me procuraram, sabe? Essa certificação, ela é presencial? No caso, não é presencial. Não. Ela pode ser feita online? Isso, aí tem todos os módulos, a gente tem ali algumas aulas com juízas, a gente tem que entender de muita coisa. Eu estou num processo ainda, né, de conhecimento, de buscar. Se aperfeiçoar. Exato, a gente trabalha pornografia na infância, a gente 0 a 12 anos, né? Questão da masturbação, questão de jogos na internet, que é um risco muito grande, está acontecendo muitos casos, né? Até professores aqui de Gravataí mesmo me procuraram com situações que alguém se passava a ser um adolescente, estava, né, aliciando a menina, ela já estava com medo, ia sair da escola, desesperada, chorando, para encontrar essa pessoa, porque ela estava ameaçando. Bah, né? Imagina, meu Deus. Isso que tu comentou, no caso, então, até a maioridade, 18 anos. Então, jogos sexuais seria até 18 anos, então. Não, os jogos sexuais é de 13 anos para baixo. Ah, tá. Isso é importante também. Acima de 13 anos é o quê? Aí, né? de 14 anos para cima, já responde como crime. Já é crime. Isso é muito importante frisar, porque tem gente que acha, não, eu sou menor de idade, no Brasil não dá nada. Não, se você tem 14 ou mais sim. E fizer essas atrocidades, ou qualquer coisa assim, que não deve fazer, né, com Sim. uma pessoa menor, você automaticamente incorre num crime, né? Vai responder por um crime. Exato. Eu ia te perguntar sobre a masturbação. Deixando aqui de lado, claro, né, o ponto de vista espiritualizado da situação, como que tu vê a masturbação com a idade chegando, com que idade que as crianças, no caso que tu conhece, estão começando isso? É saudável, não é? Aconselhável para o pai, não é? Ter essa conversa com o filho? Como é que eu faço isso? Sabe que eu tive agora uma palestra com 50 famílias e eu percebi, assim, trouxe alguns temas, né? Então, os adolescentes, eles estavam mais focados no cyberbullying e jogos na internet. Os pais estavam mais... Porque eu fiz uma enquete para saber o próximo tema, o que nós iríamos trabalhar, né? Que legal. E os pais estavam muito assim, como falar de masturbação em casa? Como falar de pornografia? Como vou falar sobre isso? Né? Primeiro, tu busca um pouco de informação, né? Um pouco de conhecimento sobre o assunto e traz de uma forma que... né, devolve a pergunta, muitas vezes, ali pro adolescente, pro filho, conforme a idade. Filho, o que tu sabe sobre isso? O que tu já fez sobre isso? Para que ele possa se sentir com liberdade de conversar. Né? Porque não adianta tu chegar impondo várias coisas, sendo que tu não sabe que nível ele está. Né? O que ele está... Né? Tem a questão, assim, do conhecimento do corpo, que né, a gente tem a questão que a gente se toca, a gente toma banho, a gente tem todas, né? Então, às vezes, a pessoa vai criando um tabu que a criança não consegue nem falar nada, né? E se está acontecendo, é importante ter essa liberdade de conversar, porque tu não vai conseguir parar. Nesse caso dessa menina, como eu orientei a mãe, não, eu já disse para ela que não pode, eu já disse para ela, né? E agora eu vejo que ela continua, prefiro não falar para não dar um embate. Não é o caminho, né? Tu tem que saber por que isso está acontecendo, que frequência isso está acontecendo, se isso já está gerando prejuízo, né? Então, é a melhor forma, por isso que eu disse, a gente precisa trazer esse assunto de forma mais leve dentro de casa, sabe? Se criou muitas coisas em cima disso e por não falar, o adolescente, principalmente, ele vai para a rede social, ele vai para a internet. E aí ele vai buscar tudo aquilo. A pornografia é boa, não sabe os prejuízos que traz, né? E por aí vai. Tanto é que nessa palestra, para vocês terem ideia, os pais, eles tiveram acesso à pornografia dos 15 aos 18. Foi a média, né? Que eu fiz a pergunta. Depois eu estava dando uma olhada. E os filhos tiveram acesso à pornografia dos 7 aos 11. Nossa. Olha a mudança de geração. Sim. Muito mais cedo, muito mais cedo. Então, Eu posso dizer que eu tive acesso à pornografia com menos de 8 anos, né? Com menos de 8 anos? Menos de 8 anos. Isso, na minha época, não tinha internet, né?
Era revista, essas coisas do tipo assim. Então, e criado num lar cristão. Não digo porque da minha família tinha, mas meus colegas tinham, vizinho tinha, então acaba que na confiança dos pais, de não, tá na casa do vizinho, tá? Exato. Tu acaba não tendo o controle de todas as coisas. Não deve ter, que nem o André falou, aquela aversão de não deixar a criança conviver com as demais, mas tem que tentar com o tempo, não confiar. Exato. Tem uma Eu não convidada confio. aqui, Flávia, a Larissa Rodrigues, né? Que ela é Isso. pré-candidata a vereadora. Ela disse uma frase na área dela, que é política, que não existe cadeira vazia, não existe mesa vazia. Ou você vota ou não. Ou decide ou alguém vai decidir por ti, né? E eu tenho visto, assim, que cada vez mais relatos, assim, acompanhando o que tu posta, acompanhando outras pessoas, os pais não falam com os filhos. Então, da mesma maneira que a Larissa comentou que não tem cadeira vazia, né, mesa vazia na política, não tem também sobre sexualidade. Se o pai ou a mãe não falar, né, ninguém vai falar. Aliás, alguém vai falar da maneira errada. A internet vai falar. Com certeza. Não tem, né? Com 14, 15, 16, não tem como a criança, porque o coleguinha começa isso e aquilo. Então, o que tu tá dizendo que é uma dica valiosíssima é o pai oriente, ensine o caminho, né? Ensine o filho o caminho que deve seguir, né? Para que quando ele cresça, ele consiga lembrar daquilo ali e possa saber o que é seguro e o que não é. E não esperar pela escola, né? Não esperar para que a escola faça isso, né? O papel do pai e da mãe, né? De educar, até mesmo trazer a parte da sexualidade, o assunto, né? Para dentro de casa, né? E tem que estudar, tem que buscar conhecimento. E eu penso assim, ó, que em várias áreas da nossa vida a gente busca, né? Conhecer. Vocês estão se especializando numa área, tu busca conhecer, saber sobre aquilo. E não é diferente para poder conversar com o filho. Né? Se tem um assunto que ele te faz uma pergunta, tu não dá qualquer resposta. Não, filho, só um pouquinho, o pai vai dar uma pesquisada, eu vou dar uma estudada sobre isso, eu vou pensar uma melhor forma da gente conversar. Vamos conversar amanhã, tá o horário. A gente marca reunião com tantas pessoas. É verdade. A gente Não marca pontua o com o horário filho. com tantas. Então, esse assunto também. Aí vai lá, vai numa rede social, vai em algum, né? E busca o conhecimento ali para poder conversar e trazer uma informação e principalmente que a criança se sinta segura, né? Ela se sinta com liberdade de falar, né? Não vai ser reprimida. É o que ela ouviu, é o que chegou até ela, então ela precisa ter essa liberdade. E partindo daí, a gente constrói algo, né? E é importante até entre casal, o casal conversar certo momento, como tu falou, né? Conversar com a esposa, quando é que tu teve acesso, o que tu entende sobre isso, como é que é a tua visão disso, sabe? Para que vocês consigam chegar o mais próximo, porque cada um é criado de uma forma. Exato. Né? Exatamente. Chegar o mais próximo, né? Para poder trazer informação, né? E a criança também se sentir segura e não ter aquela... Porque acontece muita divergência, né? O pai fala de um jeito, a mãe, né? Não, tu não vai namorar antes dos 18. Mas não, a hora que ela quiser, ela vai pegar as coisas dela, ela vai, né? Tem muito sobre isso, verdade, né? É verdade. E principalmente quando o pai com a menina, né? O Robert é mais tranquilo, que ele é bem resolvido nisso em relação a radar. Mas vamos comer. Viu? Ela começou. Quando nasceu, não. A gente fez o porque contrato, é tudo tranquilo, porque é tudo até os certo. 32. Começou a crescer, começou a ficar bonitinha, linda, coisa mais querida, a carinha do pai. Agora, não, depende, não é bem assim. Calma. Até os 32 anos, Cuidado. a cartucheira tá lá em casa. Não, porque o pai com a menina diz assim, ó, não, vai namorar com 30, mas aí se tem um filho homem, não, já pode, entendeu? Tá com 13, isso aí que tem que se evitar, um ditado que ficou na minha cabeça, um dia eu ouvi pela primeira vez e isso ficou na minha cabeça. Eu era adolescente ainda, quando uma mãe, acho que foi uma mãe que falou, olha só, foi uma mãe que falou no ônibus escolar. Eu tenho a memória eu não tenho a memória fotográfica, mas eu gravo algumas coisas. Ela falou assim, ó, prendam as suas filhas porque os meus cabritos estão soltos, ou meus filhos estão soltos. Quer dizer o quê? Os meus filhos são tudo homem, então tu prende tuas meninas que os meus filhos estão soltos. E isso pode concluir. Isso foi dito de uma mãe, falou isso, né? É claro que... Então até de orgulho pelo que tu tá isso, então de orgulho, com certeza. Não, e a gente vê que a gente precisa, né, quebrar com essas coisas, né? Porque o homem, ele cresce, certos comportamentos que são impostos pelo homem, ele já cresce sem ter o respeito, sem saber que não é não. Muito né? bom. No namoro. E vem dessa cultura, né? Já vem disso, né? Dessas colocações. Então, ele não aprende sobre limite corporal, não aprende sobre consentimento,
né? Acaba não respeitando, né? Uhum. Então, tem muito isso, né? Se coloca muito isso para o homem. E isso é prejudicial, né? Num relacionamento. É muito prejudicial. E a gente vê que acaba que até em certos lugares, algumas musiquinhas de infantis, né? Tem uma música infantil, como eu falo muito para a linguagem da criança, ainda mais com a tua menina com 2 anos, né? Que é uma música da minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Não dou, não dou. Então eu vou roubar. Não está ensinando sobre consentimento. Está dizendo, pô, eu não quero. Ah, então tu não quer? Não me importa, eu vou roubar. Né? Uau. Então, assim, para nós, quando a gente já tem uma formação, isso não parece não ser... Inofensivo. É uma coisa nociva, não tem problema. Mas para a criança, ela já começa a entender de uma forma diferente, né? Então, a gente tem que se adequar a uma linguagem para cada faixa etária, né? Eu até tenho um post que a gente fez sobre isso, quando a menina, né, a pessoa diz assim, essa daí vai dar trabalho, os homens vão estar na volta, porque olha o corpão, olha, isso não são coisas que se deve dizer para uma menina, né? E é como eu falei, a criança, ela tem a sexualidade baseada no afeto, né? Ela não está preparada para aquilo ali. O prejuízo da pornografia e da erotização na mente de uma criança que ela não está com intelecto formado, com a parte cognitiva e formada para isso, é muito grande. Eu vi no teu Instagram, tu colocaste ali uma música tocando, me remeteu agora algumas imagens que eu já vi. Tu vê no YouTube, no Instagram, de crianças rebolando, né, devido ao som da música, tudo mais. Crianças que eu digo, crianças da mãe da radaça, um pouquinho mais velho, talvez. Né, menino e menina dançando, se esfregando, né? Crianças, né? Tô falando crianças. Que são levados pela música, levados pela cultura familiar ali também. Né? Como tu vê isso, né? Quando eu coloquei isso, algumas pessoas me procuraram, né? Acharam extremo, acharam demais. Mas vocês não fazem ideia do quanto a exploração sexual, a pornografia, a pedofilia, ela se satisfaz com isso, com cenas dessas, sabe? É gigantesco, né? Eu até coloquei outro dia também, bem no início ali, para as mães cuidarem as postagens, a exposição das crianças, porque um pedófilo, ele se masturba vendo uma criança de fralda no Instagram. Entende? Então, tu tá dando conteúdo de mão beijada. Eu já tive um caso até asqueroso, Flávia, de alguém com a mulher grávida no ensaio da gravidez. Eu fiquei apavorado. Falei, meu Deus do céu. Numa postagem de ensaio de gravidez. Porque a mulher normalmente posta, claro, pela barriga, com pouca roupa, sabe? Com os seios cobertos, às vezes com pouca... Enfim, né? Um ensaio de gravidez, não sei se é nem lembro, mas enfim, as mulheres costumam fazer esse ensaio de gravidez num ambiente seguro. E tem pessoas que são tão perturbadas emocionalmente que conseguem se excitar, né? Ou até olhar com erotização, como tu falou, para uma mulher que está no seu momento do ápice, gerando uma vida, dando luz ali, e ele se erotiza com aquilo por conta da gravidez, por conta também do filho que vai nascer, né? Quando eu fiquei sabendo desse caso, eu fiquei apavorado, né? Tanto é que hoje em dia tem que ter um cuidado nas redes sociais, né? De ter a conta privada, observar um pouco mais, ter certos cuidados, né? Porque isso aí vai gerando... Né, como tu falou ali, a criança, né, vai ali dançando, tá satisfazendo muita gente, né? E às vezes vem comentários, olha, muito, sabe, comentários nojentos, assim, com relação à criança. Mas essa rebola bem. Mas essa, sabe, mexe como ninguém, sabe? As pessoas colocam e os pais não se dão conta. Normalizam isso, normalizam, eu vejo pelo aspecto também da criança, né? O nível de... precocidade, né, da sexualidade que está acontecendo ali, né? A criança talvez ela não entenda na sua consciência, no seu poder cognitivo, do que aquilo que ela está fazendo é algo sensual, mas querendo ou não, ela tá se sensualizando, né? Sim. Ela não tem, a maioria não, como eu falei, né, baseada no afeto, então ela não tem aquela maldade. E é como eu falo, uma pessoa me procurou, a gente conversou um pouco sobre isso na época dessa postagem. Eu disse, eu sei que para vocês é algo saudável, é um momento de confraternizar em família, né? A gente entende isso. Só que para a criança é prejudicial, né? Para a criança vai ser prejudicial. Tu tá vulnerabilizando ela,
Muito. Ao invés de proteger, tá expondo. Exato. E hoje, tem como denunciar? Tu vê, por exemplo, tu vai lá e vê uma postagem de uma criança dançando e os pais estão ali e tudo mais, mas se tu denunciar aquilo ali, haverá alguma... tem consequência? Não tem? Pelas redes sociais, a denúncia é feita no Safernet Brasil ali, né? No portal. Aí faz a denúncia por ali. E hoje em dia tem muita coisa liberada, né? Na internet. Infelizmente virou, né? Como outro dia eu conversava com uma mãe sobre o acesso muito cedo da criança, né? Uma criança de 7 anos, eu não posso mexer no celular dela, Flávia, porque eu estou invadindo a privacidade dela. Meu Deus, 7 anos. 7 anos. Então, eu disse, mas tu deixa a tua filha sozinha no meio de um shopping 11h, meia-noite? Né? Não, capaz. Não, minha filha está sempre sob meu olhar. Não está. Sim, a internet tem terra de milhares de pessoas olhando ela e aí tu não tem como controlar tudo. Ou crianças dizer, não, tia, eu só aceito conversar com quem tem cara de criança ali no perfil. Que também não há segurança de nada, né? Sexta passada eu iniciei falando sobre isso com um grupo de adolescentes. E eu falei meu nome, falei minha cidade e falei minha idade. Só que eu menti a minha idade. Já para eles entenderem como é fácil acreditar. E aí eu menti a idade e depois aí continuei conversando, eles interagindo. Aí eu falei, tem algo que eu menti para vocês aqui. Eles ficaram assim. Todo mundo acreditou. Que tu mentiu? Aí eu falei, menti minha idade. Aí eles ficaram, que idade que tu tem? Tipo, viu como é fácil? Eu posso estar lá jogando com vocês, né? Me passando por alguém e, né? Ser outra. Tanto é que uma situação agora recente, ele se passava a ser, né, uma criança e ele perguntou, o que tua mãe tá fazendo? Né? A mãe tá mexendo no celular. O que teu pai tá fazendo? O pai chegou do trabalho, tá tomando banho. Viu? Pra saber... Tá sozinho no quarto? Olha Estou. Aí, se eu te pedir uma foto, tu tira? Eu vou mandar uma minha. Manda uma foto que não é dele. É muito rápido. É muito fácil. Isso é importante porque, assim, que nem tu comentou dessa mãe, né? Cara, longe de mim aqui ficar querendo ensinar os pais a criar seus filhos, né? Mas, caso as pessoas ainda não tenham percebido, as redes sociais têm restrição. Era para os pais seguirem. Menor de 18 anos não deveria poder ter. Inclusive, você tem que mentir a sua idade para poder fazer uma conta ali. Então, isso já é uma proteção que se você segue a lei, como Salomão fala em Provérbios, se você seguir o que está escrito, sabe? Você não vai ter complicação. Então, minha filha tem 14, eu dei um Instagram, mas não pode. Ela está mentindo que tem 18. Porque pela lei, se você lê o Instagram, é para maiores de 18, né? Tanto que se denunciar ali for comprovado que a criança tem menos de 18, derrubam a conta. Infelizmente, normalizaram tanto isso, e eu acho preocupante isso, sabe? Porque antes dos 18 é isso, é o mínimo de proteção que a própria ferramenta te fornece. Porque daí os pais colocam, mas aí a internet é terra de ninguém. Não, mas quem é que permitiu? Entendeu? Era pra ter 18, tu deixou com 12, tu deixou com 10, não, mas se é minha filha, não, mas peraí, tu tá protegendo? Ou tu quer ser um pai legal, uma mãe legal, né? Tem até um livro que fala, não seria um pai legal, que é bem legal esse livro aí. Mas enfim, isso é muito importante, né? Quando você autoriza que mexa antes dos 18, você está assumindo um risco de que aquela pessoa não está preparada para os ataques que possam ser gerados por aquela rede social, né? E pode falar. Você, como na tua família teve o abuso, né? Tu começou dizendo isso, né? Que 2 dos teus filhos sofreram um abuso. Como que foi isso para você? Receber essa informação? Demorou para que você pudesse perceber isso? Eu estou te perguntando para que tu possa nos contar, até para que alguém possa talvez se identificar, né? Exato. Sim. E daí, como tu tratou depois de tu soube, né? Isso. Os comportamentos, assim, a gente já viu algo no início, né? Da infância, né? Minha filha, assim, eu percebi logo no início. Mas a gente nunca leva para esse lado. Tanto é que nunca eu cogitei essa situação, né? Todos os comportamentos que tinham ali, tanto dela quanto do meu filho, a gente buscou ajuda na terapia, né? Fez tratamento, fez internação quando foi necessário. Mas tu jamais imagina isso, né? Por também a gente não ter esse conhecimento que eu estou trazendo hoje. Perfeito. Por isso, eu tenho dito assim, eu quero colocar minha voz no mundo para que as pessoas entendam esse universo que existe e que a gente é tão paralelo a ele, né? A gente não sabe, não sabia que isso poderia ser,
né? Uma situação assim de um abuso. E então ficou por muito tempo aquilo escondido, né? Foram quase 10 anos, né, de silêncio. E isso é um agravante muito grande para a criança, né? Até porque essa pessoa continuava no convívio, né? Ela fez por muito tempo e continuava no convívio. Então, tudo isso foi cada vez sendo um agravante, né? Para chegar aos piores estágios que uma pessoa pode chegar com questão a essa violência sexual, né? E é muito difícil, né? Muito difícil. E hoje eu vejo que pessoas se sentem à vontade para conversar, né? Como pessoas me chamam de outro estado e dizem, né? Eu vi o teu perfil e aí eu não consigo falar com ninguém aqui em casa, mas eu consigo falar contigo sobre isso, né? E ali tu vai dando a orientação, isso é muito importante. Porque aí, numa situação dessa, eu fui orientando, né, a menina, fui orientando até que ela conseguiu denunciar, né, para que aquele ciclo se rompesse. Ela estava dos 9 aos 16 já. Nossa, passando tempo por isso. E então, viver essa situação é terrível, né? É muito difícil, é muito difícil. A gente, quando eu soube, eu fiquei dias sem dormir. É um processo, né, muito, muito, muito difícil. E quando se trata de filhos, né, dói demais. Dói demais, porque o filho vai ali e machuca um dedo, né, tu pega uma pomada, tu quer cuidar, né, tu evita que ele, né, por coisas mínimas, eu ficava muitas vezes refletindo sobre isso. Eu protegi de tantas coisas, né, mínimas, assim, que eu não queria ver. E um sofrimento desse tamanho, né, uma agressão dessa, né, uma violência, né. É um sinal de impotência, talvez, né? Sim. Porque tu não tem nem como botar um band-aid em cima disso, né? Essa é a minha palavra sempre, esse é o meu sentimento. Muitas vezes quem me acompanha no Instagram sabe que, mesmo trabalhando nessa área, sabendo o quanto eu sabia que ia ser difícil trabalhar, né? Perfeito. No início, até uma amiga disse, poxa, Flávia, tem certeza? Vai estudar outra coisa, faz outra coisa, tu vai ficar... É o que cutuca uma ferida, Exato. né? Mas eu disse, eu não consigo, eu não posso, sabe? Dormir, acordar e saber que as pessoas estão passando por isso, né? Onde eu não via perigo, existe o perigo, eu não sabia, né? E de certa forma, eu tô também... eu sinto, assim, o meu filho, ele não queria ver outras pessoas passar por isso. Ele não queria, então... É assim, a mãe tá lutando. A mãe tá lutando para que o que tu passou, outras pessoas não passem. O que tu sofreu, outras pessoas não sofram. Sim. Né? Minha filha sofre com isso, também a família sofre, né? Todo mundo, né, que ama. Todo mundo sofre. E tu não quer ver outra pessoa passar por isso. Não quer ver, eu não quero ver outra mãe sangrar como eu tenho sangrado com essa dor, entendeu? Eu não quero. E por isso que eu bato na tecla da denúncia, porque eu sei que eu trazendo essa voz, muitas pessoas me procuraram. Pessoas vêm, às vezes, de cidades vizinhas, de longe. Flávia, eu preciso falar contigo, aconteceu, né? Meu filho ficou bravo porque eu não contei, porque o pai dele ia fazer uma besteira. Tem que falar. O único responsável, ele tem que arcar com as consequências. Tem que falar, né? E a gente vai para a palavra, a gente vê Lucas 18, vai falar que ai daquele que tocar, né, num dos meus pequeninos. O próprio Jesus vai dizer, amarra uma corda e se joga no mar, num lago com uma pedra. Pensa, o próprio Jesus está falando isso. Para ele ver a monstruosidade que é tocar numa criança, né? Fazer uma maldade com um dos pequenininhos dele, né, do Senhor. Então, é considerado crime hediondo e a sociedade tem que se conscientizar que a gente tem que lutar para que as leis sejam efetivas, né? Elas têm que ser efetivas, tem muita lei, mas nada, né? A gente luta, a pessoa vai presa, amanhã depois está solta, acontece isso todos os dias. Agora mesmo o caso da menina Sofia, a menina de 11 anos, né, foi estuprada, foi morta, sendo que a pessoa que fez isso era reincidente. Como que um cara desse está solto?
Um único pedófilo, ele é capaz de fazer até, um abusador, ele é capaz de fazer 260 vítimas ao longo da vida. Meu Deus. Gente, como vai deixar uma pessoa dessa em sociedade? Não, sabe? É algo 260 inadmissível. E a sociedade não se conscientiza. Gente, o movimento, eu falo isso, André, por conta do movimento, o empenho que tem que ser. Porque pode ser amanhã, sabe? Uhum. Pode ser o filho de alguém amanhã. Então, as pessoas são muito assim, falta muita empatia quando o assunto não pega na gente, entende? Eu conversei certa vez com a psiquiatra da minha filha e ela sobre a situação familiar, que é difícil. Os familiares, eles começam a dar ouvido para esse manipulador e ele consegue artimanhas na família, né? Porque normalmente ele tem confiança também. Exato. Como assim? Mas vocês conviviam junto? Mas como? Mas como, sabe? Perguntas que não se deve fazer para a criança. Tem certeza que isso aconteceu? Uhum. Isso é mais uma violência com a criança. Tem certeza que isso aconteceu? Mas por que tu deixou? Isso a gente não deve perguntar. Tu deve acolher a criança, né? Garantir que tu vai proteger ela, garantir que tu vai buscar justiça. Essa é a conduta correta quando se tem, né, se sabe de um abuso. Eu, na mesma hora, eu fui na casa da pessoa, sabe, né? Eu fui, a gente não tem como se controlar, tu vai agredir a pessoa. E eu fui para a delegacia. Mas eu recebo relatos de meninas que disseram, eu apanhei quando eu falei. Os pais contra a própria criança. Não validando o que a criança estava falando. Eu apanhei porque disseram, para de mentir, não inventa isso, né, do teu tio, do teu pai, do teu irmão. Então, pensa, né, o prejuízo e o trauma que a pessoa carrega. Né? Então, além de acolher, eu falo para que a gente possa poder criar uma raciocínio. Às vezes eu perco. Sim. A pessoa, tu identificou que a criança está sendo abusada, então teu papel como pai ou como adulto é de acolher essa criança, né? Proteger e daí denunciar. Depois da denúncia vem a questão do proteger a criança do trauma que vai causar, né? Quais são os passos avante disso, né? Para que venha diminuir os traumas. É bem importante a pergunta, porque é algo que acontece muito no projeto, né? Quando a pessoa me procura, a gente dá aquele primeiro acolhimento e já tem que ser encaminhado para a terapia, né? Tem que fazer acompanhamento. E tem casos que já tem que entrar com a psiquiatria também, porque a pessoa já está numa fase ali, né, da automutilação, que é bem frequente, né, acontecer isso. A ideação suicida, são coisas que é bem pertinente em casos de violência sexual, né? Então, aí tu identifica pela fala da pessoa, tu já encaminha, né? Quando teve situações que eu precisei acionar familiares, que eu consegui acesso a familiares, né, para que eles pudessem entender o que estava acontecendo. Mas aí quando é adolescente, né, maior, assim, a gente consegue. E na questão da criança, pai em casa, esse é o procedimento, né? Acolher, proteger e iniciar o tratamento. E aí é uma jornada árdua, difícil, dolorosa, porque a criança vai se sentir culpada, ela se sente envergonhada, humilhada, ela perde, né, alegria, é muito difícil, né? Conseguir tirar uma pessoa de uma situação dessa é muito difícil. Muitos tratamentos, né, vão ser vitalícios, né? Praticamente, no caso de violência, a pessoa, em muitos casos, vai ser para a vida toda, né? Não tem, em alguns, né, né, com relação ao meu filho, eu ouvi de profissionais que eram de 10 a 15 anos, caso houvesse uma recuperação. Caso houvesse. Nossa, podia nem haver. Da agressividade que é a violência. Hoje, né? Os seus filhos, eles conseguem ter uma vida cotidiana, eu sei que não normal, mas cotidiana, conseguem estudar, trabalhar, ou perder essa confiança? Como é que está? Isso. O meu filho, eu perdi ele há 3 anos, né? E a minha filha, ela faz os tratamentos, acompanhamento semanal com psicóloga, né? Toda semana, terapia, psiquiatra.
né? Aí varia de acordo com como que está no momento, se a gente vai fazer a cada 15 dias, já teve períodos de ser a cada 15 dias, às vezes até semanal, mensal, né? Depende da melhoria, vai melhor um Isso, pouco, aí vai... né? E eu acho importante trazer essa fala, porque como tu cai nessa situação sem saber nada, completamente leiga muitas vezes, né? Tu não sabe lidar com a depressão, lidar com o trauma, tu não sabe, né? Então, é importante os pais terem essa rede de proteção, essa rede com o profissional, né? Ter o profissional ali, né? O terapeuta ali, Iniciou o psicólogo. tratamento, o filho falou, tá com uma situação desagradável, aciona novamente, né? Ah, mas a consulta é só daqui 30 dias. Não, aciona, faz uma reconsulta antes, antecipa, né? Vê se a medicação tá funcionando, se precisa reajustar, não espera, sabe? Então, são coisas que a gente não sabe no início, né? Falando sobre a consulta, para quem não tem condição financeira hoje para pagar um psicólogo, pagar um psiquiatra, medicamentos, assim, a rede pública hoje atende? Não atende? Como é que funciona? A rede pública, ela é para atender, né? Tem os lugares, tem o CRAS, tem o CREAS, tem os lugares para fazer esse né? No caso, a denúncia ali, muitas vezes também procura direto o conselho tutelar, né? É importante já iniciar ali. Então, existe, né, um acompanhamento. Mas eu vejo, assim, que para uma eficácia é muito importante priorizar, sabe? Priorizar como, né, ter um profissional à disposição mesmo. Tu precisa, porque é uma situação muito difícil. Mas né? Então, só para tentar ser enfático na pergunta, a rede pública hoje ela não consegue dar todo o suporte para a família. Ela é para dar, mas não vai conseguir dar todo o suporte. Por causa da demanda e também da organização do sistema tu também. não vai conseguir, eu não sei te dizer ao certo hoje se tu conseguiria consultas semanais ou não, né? E existe também eu falo assim que a gente tem que entender que vai ser um trabalhar na família inteira, né? Às vezes o pai não está entendendo, ou a mãe não está entendendo, ou a família de fora vem dizer, tu vai levar para médico, vão encher de remédio, não entende a gravidade, né? Que tem que entrar com os procedimentos. Então a pessoa fica um pouco, né, ali desestabilizada, né? E tem que buscar, todos têm que buscar ajuda, né? A família inteira precisa de ajuda, não tem como passar por isso assim, né? É muito difícil. Agora, Flávia, infelizmente a gente tem que encerrar, né? Respeitando também o teu tempo, teu horário, mas eu gostaria só de, na verdade, fazer uma pergunta, né? Você, como uma mulher cristã, né? Que frequenta uma igreja e tudo, e vê tantas coisas assim ruins, né? Porque chega para ti muito mais do que chega para nós, aqui para mim, pelo menos. Como que você responderia assim? Porque daí todas essas atrocidades, né, que acontecem com vulneráveis, como você mesmo falou, o texto de Jesus dizendo, né, cuidem dos meus pequeninos, né? E como que você responderia a alguém que diz assim, Deus não existe? Porque como é que pode Deus criar ou deixar ou permitir uma situação tão horrível quanto essa acontecer com o ser humano? Né? O que você diria para uma pessoa que te falaria isso? Assim? Eu falaria que a gente vê ali que né, Apocalipse 21 vai falar que a gente vai chegar a um tempo que não vai haver dor, sofrimento, lágrimas. E esse não é o tempo nosso aqui agora, né? Nós estamos, sim, suscetíveis a todas essas coisas. Infelizmente, estamos. E a pessoa, quando ela também acaba se cegando sobre isso, é um risco. Ela corre um risco, né? De achar Perfeito, que claro. ela está imune a isso tudo. Não, nós vivemos no mundo, né? E estamos sujeitos a todas essas coisas aqui. A nossa esperança é um lugar onde não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, onde não haverá abuso, não haverá violência, né? Onde mães não vão chorar pelos seus filhos, onde filhos não vão chorar por essa violência. Existe um lugar, essa é a minha esperança. Perfeito. Então, essa é a promessa, essa é a esperança. E aqui a gente tem que entender que isso acontece, né? Acontece, né? A própria palavra diz, né, que o mundo jaz no maligno, então
se a gente for, de fato, analisar as escrituras, a gente vê que não está nada fora, né? Passar essas situações, elas são suscetíveis mesmo ao ser humano. E, infelizmente, às vezes o cristão, ele se acha, né, uma pessoa imune a tudo, né? A gente está imune a todas as coisas. Não, a gente tem que entender. Acontece em todos os lugares, né? Com cristãos, não cristãos. Em todos os lugares, né? E esse alerta é para todos os lugares, né? A gente tem que estar atento. As igrejas estão abrindo as portas para ti. Tu tem conseguido chegar nas igrejas e dar algum tipo de palestra, treinamento, orientação nas igrejas também ou não? Isso, eu disponibilizei ali, né, 7 medidas preventivas para as igrejas, muito focada para líderes, exatamente, para eles entenderem vários aspectos, né, dentro do contexto ali, igreja, como proteção, como prevenção. Trago capacitação para líderes, né? Perfeito. Isso. Tenho tido, assim, uma abertura ali na nossa igreja. Tive um contato com o Rosário Capivari do Sul, né? Tem uma igreja até que é da Espanha, que também está acompanhando o Instagram. Tem alguns acompanhando, assim, interesses, às vezes, em fazer online, fazer alguma... Tem como trabalhar. Sim. E a gente está aberta, sim, para... Escolas, igrejas, todo mundo que precisar de qualquer tipo de treinamento, Sim. formação, capacitação, É. @Projeto Now, confie, Isso. fala contigo, te chama e ele vai ter todas as Sim. informações, né? Flávia, a gente quer te agradecer por tu vir falar sobre um assunto tão caro para ti, né? Que custou tanto, né? E continua custando, né? Então a gente não tem, assim, palavras para tu vir contar a tua história, porque a tua história com certeza vai salvar muitas outras histórias, né? Talvez alguém esteja nessa situação agora achando que não tem saída, não tem solução, não tem mais jeito, vou me matar, né? Sim. Vou acabar com tudo. E não é verdade, né? Aqui nós temos o exemplo vivo de uma mulher forte, né? Que apesar das circunstâncias continua vivendo, continua vencendo e continua alertando, ajudando outras pessoas, né? Então, a tua dor, ela tem muita intimidade com o teu propósito, né? Então, eu acredito muito que você seja, assim, uma voz que não só vai se espalhar aqui pela cidade, mas também, como já tem sido pelo país todo, né? Queria te agradecer, né? Antes de terminar, a Flávia falando, assim, eu fiquei pensando naquele filme Tropa de Elite, sabe? Tem uma hora que o André Matias, o policial, ele tem um ataque, um surto, assim, com os rapazes que estavam ali fumando um baseado de maconha, e ele fala, vocês não têm ideia de quantos jovens, né, entram para essa vida por causa disso aqui. E você falando, eu fico pensando, né, é um distanciamento tão grande, porque quem vive com isso, quem sabe como dói, quem teve perdas, sabe, por causa daquilo ali, que para alguns é tão inofensivo, para alguns é tão, besteira, um cigarrinho, besteira, não dá nada, é recreativo, é isso e aquilo e tal. Aquilo matou jovens, várias pessoas. Só que as pessoas estão tão distantes dessa situação da morte que elas não veem, né? Então, é inofensivo. Então, quando eu vejo a Flávia falando, eu penso assim, pais, cuidado, sabe? A gente tá tão distante, às vezes, de um caso como esse, e a Flávia tá tão perto disso, que ela se torna uma guardiã disso. Ela fala, cuidado, se tocou, cuidado se olhou, cuidado se comentou, cuidado, sabe? Porque vocês não sabem quantas vezes eu tenho situações como essa, né? Então é muito forte, assim, a gente cuidar e atentar para isso, né? Então, te agradecer pelo teu tempo. Robert, é isso aí, de minha parte. Quero agradecer, né? Você ter disponibilizado esse tempo de estar aqui. Dizer que... te abençoar, na verdade, que você possa continuar caminhando forte, né? Pisando firme, né? Nessa caminhada que você está para combater a pedofilia ou assédio sexual para crianças, né? Que eu sei que você já deve ter entendido que esse é o teu propósito de vida, que Deus tem te fortalecido para isso, né? Com certeza Deus não queria que isso acontecesse na sua vida, mas Deus tem usado isso para que você possa prevenir que aconteça nas demais famílias, né? Então, que o Senhor possa te abençoar, te dar força. E eu gostaria que você dissesse algumas palavrinhas para a família que está passando por esse momento, né? Mais certo é você falar do que eu falar, né? Sobre isso, um conselho para quem está passando por essa situação. Eu agradeço, né,
oportunidade. Eu sempre falo que quando a gente tem um espaço de trazer a voz, é como eu disse, eu quero colocar a minha voz para que outras pessoas sejam acolhidas, né? E para as famílias, assim, sejam incansáveis, né? A gente vai passar pelo processo de se sentir impotente, né? Mas o diferencial é se unir, é buscar, né, o conhecimento, é buscar o vínculo com pessoas que realmente vão agregar, vão te fazer ir para frente, vão te fazer, né, conseguir vencer cada etapa, cada desafio, porque não é fácil, né? Não dá para a gente dizer que é fácil, né? Eu entendo a dor, eu entendo o sofrimento, e é como eu falei, quando eu comecei a estudar, é diferente tu estudar de algo que tu não viveu. Agora, quando tu vive a situação, né, tu também se torna muito mais acolhedor, tu compreende, né? E principalmente para de julgar. Existe muito julgamento, né? As pessoas vão dizer, aqui não acontece, porque não viveram de fato a situação. Mas então eu deixo, né, o meu acolhimento para as famílias. Obrigado, Flávia. Você que nos acompanhou até aqui, por favor, curte, comenta, compartilhe esse vídeo, espalhe o máximo que puder a mensagem que a vida da Flávia Vieira carrega. Projeto Não Confie, @ lá no Instagram. Aqui, Robert Brandão do nosso lado. Estamos juntos nesse propósito, fazendo algo viável também para a sociedade. Lembrando da parceria, esse episódio vai para Anne Papelier, Amor em Papelaria. Caso você queira alguns dos produtos, o site está na descrição desse vídeo aqui, é só acessar e acessar toda a gama de produtos que ela faz. Se você quer ser um parceiro do nosso canal, quer nos ajudar a continuar levando essa boa mensagem para mais pessoas, entre em contato com o nosso Instagram, @podsante, e lá nós vamos te receber com uma proposta maravilhosa para você nos fortalecer e continuar nos ajudando a levar essa mensagem mais adiante, cada vez mais longe. Deus abençoe, até a próxima. Até mais, Tchau, tchau.